Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que Renan Calheiros diz que o presidente Jair Bolsonaro vai ser indiciado no relatório final da CPI da Covid. Senado apresenta a primeira etapa do relatório da reforma tributária. E ex-gerente do Facebook diz no Congresso americano que a rede social prejudica as crianças e enfraquece a nossa democracia. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Depois daquele caos de ontem, parece que hoje o Brasil voltou à sua normalidade. Uma prova disso é que teve CPI da Covid no Senado. E já já eu te conto quem prestou depoimento, mas antes eu vou te falar sobre a expectativa para o final da CPI, porque a comissão já está nos seus últimos dias e há uma grande expectativa em relação ao relatório final. E o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, disse hoje que o relatório vai estar pronto no dia 15 de outubro e que pretende conversar com cada um dos senadores a partir dessa data para juntar as sugestões de possíveis alterações. Mas Renan Calheiros já adiantou um ponto. Ele disse que, com certeza, a CPI vai pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, mas ele não detalhou os crimes. O presidente Bolsonaro pode ser indiciado? Pode ser, com certeza será. Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele, com certeza, será sim, pelo que praticou. Renan disse que também deve pedir a responsabilização de ministros e de pessoas que participaram do gabinete paralelo e do gabinete do ódio. O relator citou crimes comuns de responsabilidade contra a humanidade, contra a vida, e disse também que analisa o crime de genocídio contra a população indígena. Bom, agora sim, vamos ao depoimento de hoje. Quem falou aos senadores foi o sócio da empresa de logística VTC Log, Raimundo Nonato Brasil. Essa empresa ela é responsável pelo armazenamento e distribuição de insumos do Ministério da Saúde, incluindo aí vacinas contra a Covid-19. E os parlamentares investigam se houve alguma irregularidade nos contratos milionários entre a empresa e o governo Bolsonaro. E a CPI está apurando, nesse caso, se a VTC Log foi favorecida pelo ex-diretor do Departamento de Logística da pasta, o Roberto Ferreira Dias, que acabou sendo demitido depois da denúncia de que ele teria cobrado uma propina de $1 pela aquisição de imunizantes. E durante a gestão dele no Ministério da Saúde, ele autorizou um aditivo de 1.800%, ou seja, um pagamento maior no contrato entre o Ministério da Saúde e a VTC Log, apesar do parecer contrário da consultoria jurídica do próprio Ministério. Na CPI, Raimundo Nonato disse que o aditivo foi feito devido à alta demanda que foi gerada durante a pandemia. Mas é uma evolução desproporcional. Essa elevação de mais 200 e poucos funcionários não implica em 1.800% de reajuste no contrato e ainda pedindo uma nova revisão. Senhor relator, com todo respeito, excelência, olha, só para atender a demanda da Pfizer, que o Ministério não me pagou um centavo até hoje, nós tivemos que investir mais de 30 milhões de reais. Nós tivemos que comprar ultra freezers para armazenar as vacinas da Covid, menos 70, menos 90. Nós tivemos que preparar a embalagem, que no mundo inteiro não tinha essa embalagem. Nós tivemos que nos preparar em 3, 4 meses para receber a vacina da Pfizer. Nós tivemos que nos reinventar, senhor relator. O relator da CPI da Covid afirmou que a VTC Log obteve 8 contratos com o Ministério da Saúde entre 2016 e 2018, que somam 330 milhões de reais. E segundo ele, a maioria desses contratos foi assinada sem licitação.
E o ministro, na época, era o atual líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros. E Renan Calheiros disse ainda que Ricardo Barros extinguiu a unidade do Ministério da Saúde que era responsável justamente pela logística de distribuição. Outro ponto abordado na CPI foi aquela história do motoboy. Você deve se lembrar que eu contei aqui que a CPI da Covid tem imagens de um motoboy da empresa Voetur que foi até uma agência bancária pagar boletos do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Inclusive, o motoboy até prestou depoimento na CPI. Então, lembrou de tudo isso, né? Voltando a essa história, os senadores queriam entender por que isso foi feito. E o sócio da VTC Log, Raimundo Nonato, afirmou à CPI que a Voetur pertence sim ao mesmo grupo, mas negou que a empresa de turismo tenha pago boletos do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Só que ao longo do depoimento, a diretora executiva da empresa de logística VTC Log, Andréia Lima, que também estava presente na CPI, disse que pagou sim os boletos de Roberto Dias e explicou o motivo para o senador Humberto Costa. O senhor Roberto Dias, em nenhum momento recebeu dinheiro da VTC Log para pagamento de suas contas. O senhor Roberto Dias, ele é cliente da Voetur Turismo. Consta do relatório entregue a essa CPI que ele realizou alguns depósitos para pagar alguns bilhetes de passagens aéreas e outros ele pagou em dinheiro ao nosso financeiro. O nosso financeiro, quando o boy foi para o banco, pegou o dinheiro e pediu para que quitasse aquele boleto da Voetur Turismo. O boleto é da Voetur Turismo, só que ele pagou em dinheiro, foi isso que aconteceu. E para entrar no nosso banco, tem que pagar para que eu possa dar baixa naquele boleto contabilmente. Doutor André, me perdoe, mas é uma história muito difícil da gente acreditar, viu? Sinceramente. Tudo muito estranho, né? Bom, esses foram os principais trechos do depoimento de hoje. E além de fazer essa audiência, os senadores aprovaram também um pedido de informações ao ministro Marcelo Queiroga sobre o planejamento para a vacinação contra a Covid no ano que vem. E a comissão também quer que o Ministério da Saúde explique por que não vai mais usar a Coronavac e informe também o estoque para a dose de reforço dos idosos e a vacinação dos adolescentes. Aquela história do Pandora Papers que a Bianca Santos contou hoje na primeira edição do Panorama CBN continua rendendo. Só para te situar melhor nessa tour, o Pandora Papers é uma série de reportagens que foi revelada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que mostra a existência das empresas em paraísos fiscais de líderes mundiais e até celebridades. E ontem, inclusive, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abriu uma investigação preliminar sobre as offshores, porque o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, têm empresas em paraísos fiscais. Hoje, o ministro da Economia foi convocado a prestar esclarecimento na Câmara dos Deputados sobre as movimentações financeiras por offshore em paraíso fiscal. E isso significa que ele não poderá se negar a ir. E essa convocação foi feita pelos deputados Kim Kataguiri e Paulo Ramos. Os parlamentares alegam que Guedes poderia ter sido beneficiado enquanto ministro para fazer investimentos rentáveis. O ministro da Economia disse que a participação na offshore foi declarada à Receita Federal. Enquanto isso, o Senado convidou a dar explicações o ministro e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também manteve empresas offshores em paraísos fiscais. E por ser um convite, eles não são obrigados a comparecer. E ainda não há uma data nenhuma para essas sessões. Vou abrir um espaço agora para falar sobre pandemia e tem um alerta importante. A diretora-geral adjunta da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão, disse em entrevista à Rádio França Internacional que a OMS prepara um tratado sobre pandemias e que um novo fenômeno pandêmico é apenas uma questão de tempo.
Segundo Mariângela Simão, uma nova pandemia é inevitável e a questão é quando ela vai acontecer. Enquanto isso, a gente ainda está vivendo a pandemia de SARS-CoV-2, né? E tem prefeituras brasileiras que já estão pensando em liberação total, como por exemplo a Prefeitura do Rio, que planeja permitir, sem medidas restritivas e exigência de distanciamento social, a realização das festas de Réveillon em dezembro e também do Carnaval em fevereiro de 2022. Mas isso vai acontecer desde que haja um controle da pandemia da Covid nos próximos meses. O prefeito Eduardo Paes disse que, apesar da prefeitura planejar as festas de Réveillon e Carnaval, a cidade vai seguir as recomendações do comitê científico. O que o comitê científico decidiu é o que a gente vai seguir. E aquilo vai ser minha bússola, minha Bíblia e minha Constituição, né? Está escrito ali que quando chegar a 75% tem tais condições, quando chegar a 65% tem tais condições, e tudo isso pode ser reavaliado sempre, né? Lá atrás a gente já avaliou, então não tem problema nenhum reavaliar. Agora eu prefiro olhar para o futuro com otimismo, né? Eu gosto sempre de acreditar que as coisas vão melhorar, se Deus quiser, muito antes do Réveillon, muito antes do Carnaval. Além disso, a Prefeitura do Rio não vai mais exigir o uso de máscaras em lugares abertos e sem aglomeração daqui a 2 semanas. Isso é o que consta na segunda etapa do plano de flexibilização que foi aprovada pelo Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19. Esse documento sugere a liberação quando houver 65% da população com esquema vacinal completo. E a terceira etapa do plano de reabertura está prevista para um mês depois, no dia 15 de novembro. E nessa fase, com 75% da população com o esquema vacinal completo, o comitê acredita ser possível usar máscara apenas em ambientes hospitalares e transportes públicos. Além disso, também seria possível uma livre circulação na cidade sem a restrição de capacidade e distanciamento. Mas especialistas ouvidos pela nossa reportagem são contrários a esse afrouxamento dessas medidas restritivas. Por exemplo, a infectologista Raquel Stucci, da Universidade Estadual de Campinas, explicou que retirar a obrigatoriedade do uso de máscara ainda é precoce, principalmente com a variante Delta circulando por aí. A variante Delta é responsável pelos casos de Covid na sua quase totalidade no município do Rio de Janeiro, assim como no estado do Rio de Janeiro, já há muitas semanas. A variante Delta, ela se transmite também ao ar livre. A decisão de abolir o uso de máscara nos espaços abertos, com a variante Delta circulando, me parece muito arriscada e não se justifica neste momento. Já a pesquisadora em saúde e membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Cristina Barros, acredita que a medida é arriscada, mesmo com o avanço da vacinação. É fato que o número de casos, assim como óbitos e hospitalizações, está diminuindo. Isso é muito positivo e acontece pelo avanço da cobertura vacinal. Só que a gente precisa lembrar que o Rio de Janeiro, assim como qualquer outro lugar do mundo, não se isola. E especificamente a nossa cidade, todos os dias, tem o trânsito intenso de pessoas da região metropolitana, outros municípios vizinhos que não estão com a mesma cobertura vacinal. Então preocupa a liberação do uso de máscaras. Em São Paulo, a situação é um pouco parecida do Rio de Janeiro. A Prefeitura de São Paulo já está planejando o Carnaval do ano que vem e prevê um público de 2 milhões de pessoas por dia nos blocos de rua. Em um estudo que foi divulgado hoje, a Prefeitura estimou ainda a concentração de pessoas em cada região da cidade, separando o público em 5 níveis de aglomeração. Então, a partir da referência de anos anteriores, a Prefeitura vai conseguir prever o nível de concentração de pessoas de cada região e bloco da cidade. Só para você ter uma noção, no Carnaval de 2020, 85% do público ficou concentrado em 10% dos eventos. E cada região ainda foi dividida em polos grandes, médios e pequenos, além de locais com blocos fixos. E apesar desse levantamento, a Prefeitura de
descarta um controle de público e obrigatoriedade de vacinação para quem for participar dessa festa. Convenhamos aqui que é impossível controlar o público em um evento desse sem pandemia, né? É óbvio que vai ter aglomeração com toda certeza. Só que o secretário de Saúde, Edson Aparecido, disse que esse levantamento permite iniciar o planejamento do carnaval, mas a autorização final vai ser dada apenas com a observação dos dados da pandemia próximo ao evento. E é isso que nós vamos analisar no momento adequado da realização do evento. A questão do quadro de vacinação em todo o país, a questão das internações que nós estivemos no sistema de saúde aqui da cidade, e evidentemente também do estado, né? A média móvel de novos casos, a média móvel de óbitos, isto tudo será analisado. É um conjunto de fatores muito grandes que a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde vai analisar. Se eles não forem favoráveis, obviamente não daremos autorização para a realização do evento. Para o secretário, levando em consideração o nível de vacinação na cidade, o carnaval só não aconteceria se uma nova cepa surgisse e os níveis de mortes e internações voltassem a subir. O secretário também disse que a prefeitura já está estudando a possibilidade para a retirada das máscaras na cidade, mas ainda não tem uma previsão de quando isso vai acontecer. Aproveitando que eu estou falando de saúde, atenção aqui para essa notícia. A produção de medicamentos contra o câncer pode parar novamente ainda neste mês. E esse alerta foi feito pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Ele disse que existe o risco de uma nova parada na produção de radiofármacos, que são medicamentos usados no tratamento de pacientes que têm essa doença. E essa declaração foi dada na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. E ele foi lá para esclarecer sobre a suspensão que aconteceu no mês passado por 10 dias da produção dos insumos por falta de verba federal. E depois de toda essa polêmica, o governo liberou pouco mais de 19 milhões de reais para retomar a produção. Mas o ministro disse que esse valor é insuficiente. Esses 19 milhões, eles funcionam por 2 semanas ou 3 semanas no máximo. Então a produção ela foi iniciada novamente, né? Então foi feito em ritmo de emergência lá no IPEM, para a compra dos insumos para a produção de radiofármacos. Então retomou-se a produção, mas esses 19 milhões só vão dar até metade desse mês no máximo. Ou seja, daqui a 1 semana, provavelmente, vai parar a produção de novo. Segundo Marcos Pontes, o problema teve origem no orçamento aprovado, que já tinha um valor menor do que o necessário. E para complementar esse valor, foi encaminhado ao Ministério da Economia um pedido de projeto de lei destinando 90 milhões de reais. Mas o Ministério aprovou um valor parcial de 34 milhões de reais que ainda deve ser votado pelo Senado. Assim, o ministro da Ciência disse que vai ser necessário um novo projeto de lei no valor de 55 milhões de reais. Ele também aproveitou a oportunidade para pedir ajuda do Congresso para apresentar propostas que permitam que a venda da produção do IPEM possa retornar ao Ministério, permitindo a produção dos anos seguintes. Segundo ele, hoje os valores vão diretamente para o Tesouro. Depois dessas declarações, o deputado Elias Vaz disse que o Ministério da Economia agiu com maldade e incompetência. Que o ministro trouxe de forma clara aqui que não há problema fiscal nessa questão. Porque o recurso que entra depois é devolvido para o caixa da União. Então não há problema fiscal. Isso é problema de incompetência mesmo, de falta de sensibilidade humana. Porque se nós estivéssemos falando do dinheiro que era aplicado e não houvesse retorno,
A gente ficava no discurso da questão da prioridade. Para mim já seria o absurdo, porque isso aqui é prioridade. Nós estamos falando de vidas humanas. Explicando melhor para você, parar a produção no IPEM tem um impacto no desabastecimento da rede hospitalar do país e afeta cerca de 700 mil procedimentos. Segundo o ministro, para o ano que vem, o orçamento previsto é de 141 milhões de reais, o que seria suficiente para atender a demanda do ano. Na primeira edição do Panorama de hoje, a Bianca Santos contou para você que o cantor Nego do Borel estava desaparecido, né? Então, ele foi encontrado hoje à tarde em um motel em Vila Isabel, na zona norte do Rio. E policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros tentavam encontrar pistas sobre a localização do cantor depois que a mãe do artista, Roseli Viana Gomes, fez um registro de desaparecimento na noite de ontem na delegacia. E desde então, as buscas começaram e, segundo a polícia, o cantor foi encontrado hoje na companhia de 2 mulheres. E durante a manhã de hoje, a mãe do cantor foi à delegacia novamente para prestar um novo depoimento. E no primeiro relato, ela disse que o cantor falou que sairia de casa e que a amava muito. E Nego do Borel também teria ligado para o assessor agradecendo pela parceria. Bom, ainda não tem informações porque ele resolveu desaparecer. Mas eu lembro você que no mês passado ele foi expulso de um reality show depois de ser acusado de estupro de vulnerável contra a modelo Daiane Mello. E sobre esse caso, o Nego do Borel está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Mas semanas antes, o artista foi indiciado por violência doméstica contra uma ex-namorada, a modelo Duda Reis. Em janeiro, ela registrou um boletim de ocorrência por estupro e ameaça. E desde então, Nego do Borel alega ter sido boicotado, tendo a carreira artística prejudicada. Na economia, o senador Roberto Rocha apresentou o relatório de uma das 4 etapas da reforma tributária. Esse texto propõe a criação de um imposto sobre valor agregado dual, chamado de IVA dual. Nesse modelo, vai ter o IVA federal, que vai unificar o PIS e COFINS na chamada Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, chamado de CBS. E também vai ter o IVA subnacional, que vai unificar o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, chamado de Imposto sobre Bens e Serviço, o IBS. E nesse modelo de IVA, os tributos não são acumulativos e o imposto seria cobrado no destino e não mais no local da produção, o que acabaria com as concessões oferecidas pelos governos locais para as empresas se instalarem no estado. O senador garantiu que, com a proposta, não vai ter um aumento da carga tributária. O que nós já estamos prevendo na PEC é que não há aumento da carga tributária. Não tem por que aumentar, gente. Eu não conheço no mundo nenhum sistema bancário mais moderno do que o Brasil. Isso é legado da inflação, que o Brasil conviveu muito com ela. Esses sites que tem aí, de plataforma de compra eletrônica, que está acabando com lojas físicas, eles vão ser agora tributados todos, por causa do sistema eletrônico. Todo mundo vai ter que contribuir. Ora, hoje poucos pagam muito, nós vamos fazer muitos pagar pouco. O relatório também propõe criar um imposto seletivo que iria substituir um imposto sobre produtos industrializados, o IPI. E nesse caso, o novo tributo seria cobrado para produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, mas teria que ser regulamentado por uma lei ordinária. Sobre esse assunto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o calendário agora da análise dessa PEC pertence à Comissão de Constituição e Justiça, que vai debater primeiro essa proposta. Pacheco disse que depois disso ele vai pautar esse tema para votação e frisou que a reforma tributária é muito importante para o país. Algo nos converge. Todos entendem que o sistema tributário brasileiro não é bom.
que precisa ser modificado porque é muito complexo, muito burocrático, difícil de compreender, afugenta investidores, e nós precisamos apresentar uma proposta de alteração disso. E é isso que vai ao encontro da PEC 110. É o que minimamente se conseguiu de convergência entre Estados, Distrito Federal, a maioria dos municípios, o setor produtivo e boa parte dele, em que se compreende a unificação tributária de impostos como uma medida adequada para a simplificação. A aprovação ou não esse ano vai ser consequência daquilo que nos dedicarmos e, por parte da presidência do Senado, há essa dedicação, entendendo que a reforma do sistema tributário é muito importante para o país. Apesar de inicialmente terem sido contra o IVA dual, representantes de estados e municípios fizeram um ato de apoio a essa reforma. Eles queriam um único imposto que unificasse todos esses tributos sobre o consumo, mas aceitaram esse imposto dividido. Inclusive, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziuskowski, disse que a proposta não impõe uma perda de arrecadação de nenhum tributo. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,06% aos 110.458 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,72%, cotado a R$ 5,483. Esse é o maior valor desde abril. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,50%, cotado a R$ 6,359. Quando entra essa trilha, você já sabe que eu vou falar de tecnologia, né? E um dia depois daquele caos de ontem, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, no Senado, ouviu Frances Haugen, que é ex-gerente de produto da empresa, que há 2 dias revelou a sua identidade ao mundo. Ela foi pedir aos senadores a regulamentação da empresa. E quem é ela? Foi ela que vazou para as autoridades e para o jornal americano The Wall Street Journal documentos internos que detalham como o Facebook sabia que os seus sites eram potencialmente prejudiciais para a saúde mental dos jovens. Aos congressistas, ela disse que os produtos do Facebook prejudicam as crianças, alimentam a divisão e enfraquecem a nossa democracia. A ex-funcionária do Facebook, que também já trabalhou no Google, disse que a companhia impede pesquisadores de obter dados da plataforma. E ela disse que a empresa intencionalmente oculta informações vitais do público, do governo dos Estados Unidos e de governos em todo o mundo. Vou abrir um parênteses aqui sobre esse assunto. Você quer uma dica bem boa? Assista o documentário Dilema das Redes, que está disponível na Netflix. E lá tem depoimentos de ex-funcionários de várias plataformas. E a conclusão é muito parecida com o depoimento da ex-gerente do Facebook. Eu tenho certeza que depois que você ver esse documentário, você vai mudar completamente a sua relação com as redes sociais. Então fica a dica. Panorama CBN. Agora eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN, mas amanhã eu volto. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail, juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais!